Daniel, ele vivia em Israel, supostamente vivia em el palácio, ¿viste? Era de família rica, de família que tinha plata, seguro, que tinha classe social alta. E ele foi levado como cautivo, como escravo, ok? Por Nabucodonosor. Jerusalém foi sitiada 3 vezes, né? E uma delas vezes, Daniel foi junto. E junto com Daniel também foi seus amigos. Quem seriam seus amigos? Ananias, Misael e Azarias, ok? São os 3 amigos que foram depois renombrados como Sadraque, Mesaque e Abdinego. O livro de Daniel é dividido em 2 partes. A parte histórica e a parte profética, ok? A parte histórica e a parte profética. A parte histórica é do capítulo 1 hasta o capítulo 6. Agora teremos depois a parte 2, que seriam as visões apocalípticas. Aí já não é mais a parte histórica. O livro de Daniel foi escrito, pelo menos por a maioria dos teólogos consideram, que foi escrito no século 6 antes de Cristo. Nós hoje temos dados arqueológicos que mostram a veracidade do livro de Daniel e que de hecho foi escrito no século 6, ok? 600 anos antes de Cristo. Hasta século passado, século 20, não havia nenhum tipo de prova arqueológica que mostrasse a veracidade de Daniel. Depois, esses arqueólogos encontraram, quase como por um acidente, restos, hallazgos de Babilônia. Como foi isso? Eles encontraram beduínos, habitantes nômades do deserto, e allí, então, eles notaram que eles usavam ladrillos, e que esses ladrillos tinham inscrições. E perguntou para esses beduínos, aonde eles encontraram esses ladrillos? Aí os beduínos explicaram, não, nós encontramos esses ladrillos em los cumes de montes que temos acá no deserto. E esses arqueólogos foram então a fazer escavações nesses locais. E encontraram um montão de hallazgos que demonstram a existência de Babilônia, de Nabucodonosor, e que comprova vários hechos históricos relacionados a Daniel e também à própria Bíblia. Ok? Vamos a ver agora nossas Bíblias em Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1, quem encontrou, diga amém aí nos comentários. Os que não podem escrever mensagem porque não sabem, tudo bem, tá? Daniel capítulo 1 diz assim: Durante o terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, e o rei Nabucodonosor de Babilônia, chegou a Jerusalém e rodeou a cidade com seu exército. O Senhor deixou que Nabucodonosor capturara Joaquim e que também cayera em seu poder grande parte de los utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor se levou a los prisioneiros a Babilônia e puso os utensílios sagrados en el tesouro del templo de seus deuses. Aqui, primeiro ponto que eu quero destacar. Daniel deixa bem claro que o Senhor deixou que Nabucodonosor capturara a Joaquim. ¿Viste? E aqui já quero deixar bem claro isso. Não foi Nabucodonosor que conquistou. Não foi uma vitória de Nabucodonosor. Não foi por los méritos de Nabucodonosor. Não. Foi o próprio Senhor que deixou. Aqui Daniel está deixando bem claro que é o Senhor que conduz a história. É o Senhor que permite as coisas. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos elegir o que vamos fazer. Deus não intervine nisso. Deus, ele intervine no modelo histórico, ¿viste? Mundial. É Deus que conduz, ¿viste? A história mundial. Tu vida também Deus conduz, se tu deixar, ¿me entiende? Pero o pantallazo da história mundial que apunta para a venida do Senhor Jesucristo, ¿viste? É Deus que quita reis, é Deus que levanta reis, é Deus que conduz todo. O verso 3, diz assim, o verso 3. Además, ordenou a Aspenaz, jefe del serviço del palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familia distinguida, trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de lo mismo alimento y vinos que a él les servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá.
a quien el jefe del servicio del palacio les cambió de nombre. A Daniel le puso Beltesazar, a Ananías Sadraque y a Misael Mesaque y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminar con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio de palacios que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Aqui, então, vemos o seguinte. Os escravos, quando eram levados cautivos para o país que venceu a guerra, eles eram puestos sobre trabalho forçado, eram tratados mal, recebiam latigazos, ¿viste? Eram castigados, eram explotados, vamos pôr assim, ¿viste? Pero acá passa algo distinto. Nabucodonosor, ele trabalha de maneira diferente. Eles levam essa gente como escravo. Al invés de poner ellos en campos de concentración de trabajo, los pone en el palacio. Y ahí los pone para comer la misma comida y el vino del rey. ¿Viste? Los trata re bien. Yo imagino la cabeza de Daniel y de sus amigos ahí, y de los cautivos que estaban allí en Babilonia. Ellos miraban ahí para atrás y veían su tierra cada vez más distante, cada vez más lejos. ¿Viste? E ao mesmo tempo veia para adelante Babilônia, cada vez mais cerca. E eles esperavam maltratos, esperavam latigazos, esperavam ser maltratados. Pero algo foi diferente. Nabucodonosor queria não conquistar a força dessa gente, queria conquistar os corações deles. Queria seduzir eles. Era isso o que Nabucodonosor queria. Queria que eles aprendessem da cultura dos caldeus e se contaminassem com deuses paganos, com malos hábitos, com doutrinas que contradizem a Bíblia, que vão contra a Bíblia. Aqui nesse capítulo, Nabucodonosor joveu ele actuando como Satanás. Nós esperamos que Satanás vá fazer-nos sofrer, que Satanás vá poner-nos no fogo, vá causar tragédias em nós, em nossa vida. Sim, ele vai fazer tudo isso, mas antes ele vai tentar seduzir-nos. Antes, ele vai tentar fazer-nos elegir a ele, ao invés de elegir a Deus. E para isso, ele vai proponer manjares, vai proponer coisas ricas, ele vai proponer sensações maravilhosas, porque uno não consegue enganar al outro proponendo lo malo. Ele primeiro propõe lo bueno, entre comillas. É como uma torta, ¿viste? E é como uma pessoa chegar a tu casa e dizer, che, te dou essa torta de regalo. Por fora da torta está re lindo, com uma cobertura linda, com glacê, ¿viste? Com chantilly. Perfeito. Pero dentro dessa torta, el relleno, há cucaracha. E aí? Tu acepta a torta pensando que é algo bueno, que é algo prazeroso, ¿viste? Quizás al princípio, quando tu cortas, está rico, pero quando tu ves o relleno, allá no fundo, no meio da torta, há cucaracha, há heces, todo o que há de asqueroso está aí, que vai solamente matar-te, destruir-te. Sabe, assim Satanás atua, e foi assim que Nabucodonosor também actuou. Ele mostra para os cautivos o palácio, proporciona para eles a comida que o próprio rei come, e por 3 anos eles são discipulados para que eles deixem sua cultura, deixem suas religiões, deixem seu passado e passem a ser novos babilônicos. É assim que Satanás faz. Ele quer sacar nossa identidade. Ele quer sacar o que nós somos. Somos hijos de Deus. Somos hijos comprados com a sangre de Jesus. Satanás quer sacar isso de nós, assim como Nabucodonosor queria sacar isso de Daniel e seus amigos. Aqui, a primeira coisa que passou com eles, cambiar seus nomes. Cambiar seus nomes. Nomes para a cultura judia, para a cultura da Bíblia, é muito mais importante que hoje, porque hoje nós damos nomes porque o nome é lindo, ¿viste? Não sabemos sequer o significado desses nomes, muitas vezes. Quizás os padres de vocês deram nome para vocês, eles não sequer sabiam o que significava esse nome. Le deu porque lhe pareceu lindo. Pero, na época de los tempos bíblicos, os nomes tinham um significado profundo. Daniel, por exemplo, significa Deus es mi juiz. Dan é juiz. Ele é Deus. Deus é mi juiz. E aí, o que hace? Aspenaz, aqui, o capitão, cambia o nome de Daniel para Beltesazar.
Entonces, Satanás ele va a querer cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra identidad, cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres. Y eso es lo que está siendo hecho en el mundo. La gente está se alejando cada vez más de la Biblia. La gente está se alejando cada vez más de las sagradas escrituras. Incluso hay muchas personas, ¿viste? Que tienen años de iglesia y que no conocen las sagradas escrituras. No conocen las profecías. Nosotros somos perfeccionados para buenas obras a la medida que leemos la Biblia. No espere que nuestra fe va a ser probada con persecución. Va a ser probada primeramente com sedução. Com sedução. Nabucodonosor acá tratou primeiro de tentar seduzir a gente. Mostrar lo quão grandioso é Babilônia, seu reino. Que deixar eles maravilhados. ¿Viste? Deixar eles maravilhados. E nós corremos o mesmo risco. Maravilhar-nos com as coisas do mundo. Maravilhar-nos com as coisas que este mundo nos oferece. ¿Viste? Quando a Bíblia diz que nós não devemos comer carne de chancho, é porque a carne de chancho nos hace mal. Quando a Bíblia diz que nós não devemos comer alimentos imundos, é porque isso não nos hace bem. Quando a Bíblia diz que nós não devemos tomar álcool, é porque nos hace mal. Quando a Bíblia diz que nós não podemos usar adornos, é porque o adorno também nos perjudica. Isso vale para homens e para mulheres. Vestimentas, por exemplo. O mundo quer seduzir-nos, mostrar-nos que andar sem remera, que andar sem com roupa curta, ¿viste? Com pojeira curta, andar com escota aqui, mostrando a pança. O mundo quer mostrar-nos que isso é bueno, isso é maravilhoso. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, ¿viste? Pero nós necessitamos vestir com modéstia. Homens, por exemplo, querem usar pantalones apretados, abaco, ¿viste? Está mal também, homens, mulheres também, roupas abaco, ¿viste? Apretados. Devemos cuidar-nos e muito, ¿me entendés? De nossa vestimenta, de lo que comemos, de lo que usamos. Se a Bíblia está dizendo para nós seguir um padrão, vamos seguir esse padrão. Não vamos seduzir-nos com as coisas do mundo. Não vamos a seduzir-nos, sabe, com as delícias deste mundo. Porque todo o que há no mundo nos traz prazer, nos traz boa sensação, nos deixa bem por um momento. Mas as consequências a largo prazo vêm também, ¿viste? E Daniel tinha ciência disso. Daniel entendia isso. Tanto é que ele rehusou, não quis comer da comida do rei. O verso 16, o verso 14, diz assim: El mayordomo estuvo de acordo e durante 10 dias hizo la prueba com eles. El verso 14. Aqui está dizendo que el mayordomo não queria aceitar a proposta de Daniel de comer solamente frutas, ¿viste? Verduras, legumbres e beber solamente água. Porque o mayordomo estava com medo de eles passarem mal, quedarem-se desnutridos. Pero entonces Daniel propuso para él, por 10 días entonces, si nosotros no estar mejor de salud que todos los otros sabios de acá, yo acepto comer de la comida del rey. Pero si nosotros estar mejor, con más salud, ahí seguimos con nuestra dieta. Y aquí el verso 15. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. O sea, esos 3 amigos de Daniel que decidiram comer só legumes e verduras e beber água, eles estavam mais sanos que os outros que estavam comendo da comida do rei. O texto acá, gente, não está dizendo que nós não devemos comer nada mais que legumes, nada mais que verduras, ¿viste? Não, não é assim. Aqui está dizendo o seguinte, que nós devemos seguir o que está na palavra de Deus. Porque acá, Nabucodonosor, com segurança, a comida que estava no palácio era dedicado a deuses paganos. E Daniel tinha ciência disso, ¿viste? E havia seguro comidas que Deus não aprova. Comidas que Deus não aprova. Alimentos imundos, vinho, álcool e tantas outras coisas mais. Então, acá não está dizendo que tu tens que comer só comida, legumes e verduras, não. Eu tenho um dicho: se a Bíblia me permite, eu como. Se a Bíblia não me permite, eu rechazo. ¿Me entiendes? E não solamente aspectos de comida, todo em la vida. Devemos buscar, será que a Bíblia nos permite?
Será que a Bíblia nos permite usar roupa curta? Será que a Bíblia nos permite vestir indecentemente? Será que a Bíblia nos permite usar adornos? Será que a Bíblia nos permite comer alimentos imundos? A tomar alcohol? ¿Viste? A usar drogas? Eu estou indo de las coisas chiquitas hasta las coisas mais grandes. ¿Por quê? Porque se a Bíblia permite, não importa se é algo escandaloso como drogas, ¿viste? Ou é algo chiquito, como uma salsicha de pancho, vamos poner assim, de cerdo, vamos poner assim, ¿viste? Se a Bíblia rechaza, reprueba, nós necessitamos ser fieles, assim como Daniel foi fiel. O verso 17. A estes 4 jóvenes, Deus les dio inteligência e entendimento para compreender toda classe de livros e toda ciência. Daniel entendia además o significado de toda classe de visões e sonhos. A única maneira de nós entender as Sagradas Escrituras é estar disposto a obedecer a Ele. À medida que nós obedecemos a Ele, mais preparados estamos para entender e profundizarmos nas Sagradas Escrituras. Essa é a verdade, ¿viste? Porque o pecado nubla nossa mente. O pecado dificulta a nós de entender a Bíblia. Essa é a verdade. E a Bíblia já foi escrita em um linguagem que não é o mesmo de hoje. E para isso, entender isso, nós necessitamos entender o contexto histórico, entender o contexto literário, buscar na própria Bíblia o significado, ¿viste? De um verso bíblico ou de um símbolo profético, ok? E nós vamos entender de pouco a pouco como compreender não somente Daniel, como também toda a Bíblia. Acá nós vemos 2 tipos de profecias: a profecia clássica e a profecia apocalíptica. A profecia clássica é para um tempo determinado, é para uma pessoa determinada ou para um pueblo determinado, em um momento, e ela é condicional. A profecia clássica é condicional, por quê? Porque Deus disse, mira, se vocês fazerem isso, vai passar isso, isso, isso. Agora, se vocês não fazerem isso, vai passar isso, isso, isso. Ele mostra as opções que nós temos e o que vai suceder com essas opções. Então, a profecia clássica ela é condicional. Ok? E vamos ver isso acá em Daniel também. Tá? E a profecia apocalíptica já não é condicional, é incondicional. E generalmente não se refere a uma pessoa específica, se refere a toda a história da humanidade, a todas as épocas, e culmina generalmente em la venida de Jesucristo, ou a um grande hecho. ¿Me entiendes? As profecias apocalípticas estão interconectadas uma com a outra. Vamos poner assim, ¿viste? E ella involucra reinos, reis de diferentes épocas. E Deus aí está conduzindo 100%. Não depende do ser humano. Não depende de nós outros. Só depende de nós outros se vamos a ser parte, ok? Do lado bueno, de aqueles que vão a ser salvos, na conclusão dessas profecias, ou se nós outros vamos estar do lado malo, do lado de Satanás. As profecias apocalípticas, elas vão cumprir com nós outros ou sem nós outros. Pero a decisão é nossa, se vai ser com nós outros. Deus deseja que seja com nós outros. E nós vamos então profundizar-nos aún mais viernes que vem. Vamos entender o sonho de Nabucodonosor. E vamos entender como foi que Daniel conseguiu escudrinhar esse sonho e ter respostas para Nabucodonosor. E que implicações tem este sonho para os tempos de hoje. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi escuchado, o que foi proposto hoje, ok? Vocês podem mandar mensagem por WhatsApp, seja uma sugerência, tá? E eu queria ser um chamado para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Não à palavra do pastor, ¿viste? Não haga a vontade de Deus porque eu estou dizendo. Haga a vontade de Deus porque está escrito na Bíblia. Que Deus les bendiga. Um abraço grande para todos vocês e viernes que vem estaremos juntos.